Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida nesse dia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa história estar registrada aqui nas Escrituras. Essa história que revela para nós que não há pecado tão grande que possa nos afastar do Senhor e do teu amor. Que nada nos afaste do Senhor. Que o nosso passado não seja um empecilho para que nós não nos aproximemos e nos convertamos ao Senhor. Nos perdoe por todas as vezes que, de uma forma direta ou indireta, nós nos levantamos contra a tua obra. Nós criticamos a igreja, criticamos a liderança, criticamos as pessoas que estavam lá na praça pregando a tua palavra, genuinamente, sem nenhum interesse pessoal. Saulo, até então, tinha uma trajetória de vida marcada pelo apego à religião, pelo cumprimento de uma tradição, de um ritual, de um culto previamente estabelecido. Mas ele tinha o conhecimento, a fluência, a habilidade para agir da maneira que Jesus precisava que ele agisse. Ele tinha desenvoltura, é a palavra que eu estava procurando. Saulo tinha desenvoltura para levar o nome de Jesus diante dos gentios e diante dos reis e perante o povo de Israel. E foi assim que Deus usou a vida dele. Deus não desprezou a inteligência que ele havia conquistado, a sabedoria que ele tinha, a facilidade, a entrada que ele tinha entre os filósofos, os pensadores da época, as pessoas influentes daquela época. Mas Deus usou a vida dele como um instrumento a serviço do crescimento do reino de Deus, da propagação do evangelho. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, já chamou ele de irmão, tá vendo? Acho que ele ficou até meio com medo aqui. Ele chegou, impôs as mãos e falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, para que a sua visão seja restaurada e para que você seja cheio do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, Deus nos enche com o Espírito Santo. Deus muda a nossa visão sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre as atitudes incorretas que nós estávamos fazendo, e nós então passamos a enxergar sob uma nova ótica. E isso só acontece através da presença do Espírito Santo em nós. Versículo 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Não eram escamas, eram algo como escamas. Caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. O que é o batismo? É uma declaração pública, uma declaração externa, para que as pessoas vejam algo interno que aconteceu com a gente. Então, Saulo estava publicamente declarando ali que reconhecia Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Versículo 19. E depois de comer, recuperou as forças. Lembra que ele estava há 3 dias em jejum. Ele comeu e ele recuperou as suas forças. Antes de fazer a obra, é preciso nos prepararmos.
é preciso nos alimentarmos. Saulo entendia aqui a importância de cuidar da sua saúde. Ele sabia que tinha uma grande missão pela frente. Ele precisava se fortalecer. O jejum, ele fortalece o nosso espírito. Ele jejuou por 3 dias. Lembra que Jesus, antes de passar pela maior provação que ele enfrentou aqui na terra, que foi a tentação no deserto, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. E depois ele foi tentado por Satanás. O jejum fortalece a nossa vida espiritual. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você está com dificuldade para vencer aí os seus demônios, as suas tentações. Consagre um jejum a Deus. Eu não vou aqui determinar que tipo de jejum você deve fazer, mas pesquise um pouquinho e consagre um jejum a Deus. Mas depois do jejum, se fortaleça. É isso que Saulo fez aqui. Ele recuperou as suas forças. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas precisamos também estar com a nossa saúde em dia para fazer a obra de Deus. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Outra coisa importante, antes de ensinar, antes de sair pregando, ele foi ensinado. Ele era alguém que estava acostumado a liderar, a comandar, mas ele teve que ser comandado, ele teve que ser liderado. Passou vários dias com os discípulos, aprendendo, ouvindo os testemunhos, se familiarizando com aquele novo ambiente no qual ele estava inserido. E até mesmo, eu imagino aqui, para que fosse legitimada a sua conversão. Porque até então os discípulos tinham medo dele, como Ananias manifestou aqui. Tinham receio de estar no mesmo ambiente que ele. Mas ele se aproximou, ele quebrou barreiras, ele deixou que as pessoas, os discípulos de Jesus, conhecessem aquela nova pessoa, porque ele agora era uma nova pessoa. Ele não era mais aquele homem ávido por exterminar o povo cristão. Ele agora havia se convertido, havia se rendido a Jesus. E aí, encerrando o versículo 20, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, se você ainda não conhecia essa história, era preciso que você conhecesse. Se você já conhecia, foi bom a gente relembrar aqui essa trajetória tremenda, né, que transformou o matador, o sanguinário Saulo, no apóstolo Paulo, o tão admirado apóstolo Paulo, que escreveu cartas maravilhosas para a igreja, que foi usado de uma forma tremenda por Deus. No mundo tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Até verso de uma música popular, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Mas no reino de Deus, isso não é verdade. Pau que nasce torto pode ser endireitado, pode ser aplainado pelo carpinteiro de Nazaré. Pode ser transformado em um instrumento de bênção, em um vaso de honra. Não importa qual tenha sido o seu passado, não importa o quão inconsequente você tenha sido lá nos seus erros do passado, Deus pode transformar a sua vida de maneira tal que você passe a ser usado pelo Senhor,
No começo, as pessoas vão até ficar desconfiadas. Assim, será? Essa pessoa era tão mesquinha, era tão má, era tão amarga, ele era tão vaidoso, tão soberbo, tão vingativo, né, tão promíscuo. Esse cara não vem de um histórico de traição da mulher dele? Não existe pecado tão grande assim que não possa ser alcançado e removido pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não existe poço tão fundo que o Senhor não possa te resgatar e te reerguer novamente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos os pedidos que foram mencionados aqui. Antes da gente orar, eu quero reforçar aquilo que eu pedi no começo da transmissão. Isso é muito importante para nós. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. O seu like é importante, seu like faz a diferença. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será avisado imediatamente pelo YouTube. E você participa dessa transmissão ao vivo aqui junto com a gente. Eu agradeço a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Se essa palavra abençoou a sua vida, se ela edificou a sua vida, copie o link lá no grupo da sua família, no grupo da igreja, no grupo do seu trabalho, com os seus contatos, com aqueles que você ama. E se você quiser apoiar esse projeto, se torne membro do canal. Seja membro do canal. Eu agradeço a todos que têm se tornado membros recentemente. Nós atingimos a nossa tão sonhada meta de 1000 membros, né? E eu quero agradecer de todo o coração a vocês que são membros do canal. Isso fortalece o nosso trabalho, isso valoriza o nosso canal diante do YouTube. O YouTube passa a recomendar o nosso canal para mais pessoas. Ele entende isso aqui como um trabalho consistente. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que mesmo quando é lida repetidamente, como foi essa mensagem aqui, que eu já havia lido, sempre ministra de uma maneira nova, inédita ao nosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor também falou ao coração de milhares de pessoas aqui que são alcançadas por essa mensagem. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida nesse dia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa história estar registrada aqui nas Escrituras. Essa história que revela para nós que não há pecado tão grande que possa nos afastar do Senhor e do teu amor. Que nada nos afaste do Senhor. Que o nosso passado não seja um empecilho para que nós não nos aproximemos e nos convertamos ao Senhor. Nos perdoe por todas as vezes que, de uma forma direta ou indireta, nós nos levantamos contra a tua obra. Nós criticamos a igreja, criticamos a liderança, criticamos as pessoas que estavam lá na praça pregando a tua palavra, genuinamente, sem nenhum interesse pessoal. Muitas vezes nós perseguimos a igreja do Senhor, assim como Saulo estava fazendo. Mas pela tua misericórdia o Senhor nos alcançou, o Senhor se revelou a nós, o Senhor nos deu uma nova visão, um novo entendimento. O Senhor
nos lavou pelo teu sangue, o que foi simbolizado no nosso batismo, nos deu uma nova vida. E a partir de agora, eu peço que o Senhor use a minha vida e a vida de todas essas pessoas que estão me assistindo como um instrumento de bênção, de cura, de transformação na vida de todos aqueles que precisam te conhecer. Que os nossos olhos sejam fechados para o mundo, mas sejam abertos para a glória que vem de Cristo. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém, ela pode abrir os olhos de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.